Boa tarde, Boa tarde, conselheiros. presidente. Boa tarde, presidente. Diretor-geral, Silvio Delboni, aqui da Sulgás, também o Claudiomiro Pereira, presidente da Comissão de Fiscalização de Serviços da BRK, colegas, e ao longo dessa sessão eu vou citando os demais para a gente, de imediato, passar para o ponto 1 da nossa pauta. Esta é a sessão número 23 de 2024. Ponto 1 é a apreciação das minutas das atas número 21 de 2024 e 22 de 2024. Pergunto, conselheiro, se podemos aprová-las? Algum ajuste a ser feito? Aprovada, conselheira. De acordo com as aprovadas. Eu aprovo, presidente, também. Obrigada. Aprovadas por unanimidade as atas das sessões de número 21 e 22 de 2024. Vamos passar às matérias de hoje. 2.1. Análise do processo número 453-3900-240, que trata da solicitação da empresa Gerdau S.A. para migração ao mercado livre de gás canalizado. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Por favor, conselheiro Marcelo. Boa tarde, conselheira presidente, demais conselheiros, todos os demais servidores da casa, representantes das empresas que aqui nos acompanham, os consumidores e todos que estão acompanhando essa transmissão. Pois bem, vamos dar início então. Do relatório. E já antecipo que eu ainda não estou 100% curado de uma gripe que eu peguei uns dias atrás, então pode ser que em algum momento me falhe a voz aqui, então peço um pouquinho de paciência aos senhores e às senhoras. Mas vamos lá, do relatório. Trata o presente processo de solicitação de migração para o mercado livre de gás canalizado apresentado pela empresa Gerdau S.A. O expediente foi aberto a partir do recebimento da correspondência SGE 015-2403, de 13 de março de 2024, na qual a empresa mencionou que possui 2 contratos de fornecimento de gás canalizado celebrados com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para suprimento da usina Rio Grandense, em Sapucaia do Sul, e da usina Charqueadas, em Charqueadas. Esses contratos estão sendo aditivados para prorrogar sua vigência até 30 de setembro de 2024. Abre aspas. Com um forte compromisso com o contínuo desenvolvimento da indústria no Estado do Rio Grande do Sul e considerando os termos do artigo 5º da Resolução Normativa 68/2023 da GERGS, a Gerdau informou a GERGS acerca do seu interesse na migração do mercado cativo para o mercado livre de gás natural no menor prazo possível. Fecha aspas. Considerando que a publicação do contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, ainda não foi realizada pela GERGS, que esta pode ser uma ação complexa e a intenção da Gerdau em exercer essa opção de migração no menor prazo possível, propôs a utilização do atual contrato com a distribuidora, aplicando a tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, do segmento industrial, até que seja homologado o CUSD definitivo. Diante do exposto, requereu que, abre aspas, seja a Gerdau autorizada a negociar as condições contratuais do serviço público de distribuição de gás canalizado com a Sulgás, conforme CUSD firmado com autoprodutores e autoimportadores, até a definição do CUSD pela GERGS, garantindo seu direito ao mercado livre nos termos do artigo 20 da Lei Estadual 15.648 de 2021. Fecha aspas. A empresa solicitou ainda a realização de reunião institucional com a GERGS para tratar da efetivação da migração no menor prazo possível, o que foi atendido pelas áreas técnicas e pela conselheira presidente da agência. Em complemento, em 28 de março de 2024, a Gerdau apresentou a carta SGE 024-2403, onde expôs que, na hipótese de atraso na publicação e negociação do CUSD que inviabilize a respectiva migração em 1º de 10 de 2024, requer a confirmação do direito de permanecer no mercado cativo, confiante no direito de renovação constante no contrato de fornecimento em vigor, até a sua efetiva migração para o mercado livre. Informou que os contratos de fornecimento ora vigentes no mercado cativo possuem cláusulas de renovação negociada caso o usuário não notifique a distribuidora que não tem mais interesse na continuidade da relação contratual com antecedência mínima de 60 dias. Abre aspas.
Isto é, as partes deverão negociar a prorrogação ou renovação quando não houver a prévia notificação do usuário quanto à descontinuidade da avença. Portanto, considerando a cláusula de renovação prevista nos contratos de fornecimento ora vigentes no mercado cativo, é dispensada a necessidade de manifestação de interesse para sua renovação com antecedência de 90 dias de seu término, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Resolução Normativa 68 de 2023. Fecha aspas. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da GERGS emitiu a informação GPE 32/2024, onde apresentou análise sobre a solicitação. Referiu que a Resolução Normativa 68, de abril de 2023, no seu artigo 34, estabelece que a GERGS apreciará e aprovará uma proposta para o custo comum ao mercado livre na área de concessão da Sulgás. A proposta enviada pela distribuidora está em fase de análise, não havendo ainda previsão para a publicação da versão analisada e aprovada com a celeridade fundamental para atendimento dessa demanda. Entretanto, considerou que não há razão de ordem técnica que impeça a migração da empresa para o ambiente livre. Quanto ao contrato do uso de sistema de distribuição, indicou que este deverá a. ser pré-aprovado e após homologado pela GERGS, b. observar a isonomia entre os usuários e a paridade entre o fornecimento e o uso, c. assegurar a existência de contratos de compra de gás e do respectivo transporte durante sua vigência, d. prever protocolo de responsabilidades, acordo operacional, celebrado por todos os envolvidos para dispor das regras aplicáveis para questões operacionais e de segurança, resguardado o disposto em legislação vigente, e prever a qualidade do gás natural conforme as normas da ANP, e, por fim, F, prever adequação ao modelo aprovado do CUSD quando da sua publicação e legislação superveniente. Quanto aos demais agentes relacionados à compra e venda do gás no Mercado Livre, não há nesta data comercializador, produtor, autoprodutor, importador ou autoimprodutor registrados no Estado do Rio Grande do Sul. Para atuar nesse Estado, esses agentes deverão ser autorizados e ou registrados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, ANP, e registrados na GERGS. Atendidas as condicionantes, não havendo ressalvas e restrições das demais áreas, poderá o usuário tratar da migração para o Mercado Livre se existir interesse da distribuidora. Em manifestação complementar, por meio do memorando GPE 1001/2024, a Gerência de Energia apontou que, tendo em vista as condicionantes de pré-aprovação e homologação da GERGS, assim como o caráter precário do CUSD a ser celebrado entre a distribuidora Sulgás e o consumidor Gerdau, recomendamos o envio deste processo para deliberação do Conselho Superior da GERGS, no sentido de autorizar que as partes ajustem as condições de migração e os termos do CUSD. Observamos que, até a presente data, não há registro de comercializador de gás natural na GERGS, requisito necessário para que o consumidor possa exercer a sua livre opção de compra de gás natural, independente da celebração de um contrato de uso do sistema de distribuição com a concessionária local. Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS, mediante informação 124/2024, destacou: a formalização da contratação entre a concessionária e os agentes de mercado livre deve ser estabelecida através da assinatura de um contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, que, por força do artigo 34 da Resolução 68 de 23, deve ser aprovado pela GERGS, a fim de serem preservadas e ajustadas as características e condições do uso do sistema de distribuição de gás para cada unidade usuária. A tramitação e análise de uma minuta de CUSD a ser aprovada pela GERGS, que será padrão e comum ao Mercado Livre para todo o Estado do Rio Grande do Sul, demanda uma série de discussões técnicas, análise das peculiaridades das atividades de movimentação de gás, comparações com demais regulamentos e resoluções já existentes em outros estados, e maturidade e entendimento da nova sistemática do mercado de gás, do novo mercado de gás, o que justifica e confirma que a solicitação da demanda, pleiteada pela Gerdau, ficaria prejudicada. Análise da Gerência de Energia Elétrica de Gás Canalizado, GPE, na informação 32/2023, entendeu que não há razão de ordem técnica que impeça a migração do agente para o ambiente livre, indicando as condicionantes que deverão estar presentes na minuta do CUSD e às quais aderimos na integralidade. Como foi solicitada a autorização para a negociação da Gerdau com a concessionária, lembramos que o artigo 20 da Lei Estadual 15.648 de 2021 elenca informações mínimas a serem apresentadas pela empresa quando da formulação da proposta para a contratação na movimentação de gás na área da concessão da Sulgás. Também entendemos que deverão ser contempladas as seguintes situações na minuta a ser discutida entre as partes. 1. Critério de medição. 2. Regras para faturamento e pagamento pelo serviço de distribuição. 3. Critérios de reajuste e revisão, bem como indicação dos encargos fiscais incidentes.
4. As penalidades aplicáveis às partes conforme a legislação em vigor, inclusive penalidades por atraso no pagamento das faturas. 5. A data de início do serviço de distribuição e o prazo de vigência contratual. E 6. Cláusula específica que indique a obrigação de sujeição à superveniência das normas regulatórias da AGERGS. Além disso, é indispensável, como já apontado pela GPE, que após a negociação, a minuta de contrato discutida entre as partes seja remetida para análise e pré-aprovação da AGERGS, que irá homologá-la a título precário, uma vez que tal contrato deverá ser imediatamente adequado ao modelo de custo definitivo aprovado pela agência. Situação essa que deve constar de forma expressa na minuta apresentada. Ocorre que a efetivação da migração da Gerdau para o Mercado Livre somente poderá ser concretizada se houver previamente a assinatura do CUSD, a existência de comercializadores registrados na AGERGS. Desta forma, entendemos que é indispensável a existência de cláusula específica na minuta de contrato que preveja a necessidade de registro do comercializador na AGERGS. No que se refere aos prazos de efetivação da migração do mercado cativo para o Mercado Livre e a necessidade de fornecimento de gás canalizado para a empresa, entendemos que deverão ser observadas as regras dispostas no artigo 5º da Resolução Normativa 68 de 23, cabendo à Gerdau a negociação e ajuste dos seus contratos de fornecimento de gás junto à Sulgás, a fim de garantir a continuidade e evitar a interrupção do suprimento de gás através de sua renovação ou prorrogação. Diante do exposto, desde que atendidas as observações contidas nessa informação e ainda considerando-se as condicionantes técnicas indicadas pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, manifesta-se pela continuidade do procedimento para autorização das partes a realizarem as negociações nos termos e condições da migração para o Mercado Livre, opinando-se pelo envio do expediente ao Conselho Superior da AGERGS para deliberação. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da AGERGS, por sua vez, apresentou sua análise na informação 47/2024, trazendo as seguintes considerações. Não parece haver, frente às manifestações das outras áreas da Casa, óbices técnicos à migração para o Mercado Livre pela Gerdau S.A. Entendemos, frente a esse fato, viável a mesma. Entretanto, como bem ressaltou a Gerência de Energia e Gás Canalizado, ainda não há definição de um modelo de custo definitivo na AGERGS, somente a homologação da tarifa TUSD. Essa definição envolve tanto aspectos econômico-financeiros quanto análise técnica no sentido de qualidade e continuidade dos serviços, entre outros. Para tanto, entendemos também viável o uso em caráter precário da tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD proposta no ofício inaugural já homologado. Desde que atendidas as condições técnicas propostas acima pela GPA. Frente às possíveis vantagens elencadas para a migração, entendemos viável a autorização, mesmo que a questão da CUSD ainda se dê em caráter precário até que haja definição pela AGERGS. Diante do exposto, desde que atendidas as observações contidas na informação GPE 32/2024, opina-se pela continuidade do procedimento de autorização para as partes envolvidas realizarem as negociações nos termos e condições da migração para o Mercado Livre, com o encaminhamento do presente expediente ao Conselho Superior da AGERGS para deliberação. Em 14 de junho de 2024, a Diretoria-Geral encaminhou o processo ao Conselho Superior para apreciação. Em 21 de junho, a Sulgás protocolou na AGERGS cópia do ofício Sulgás número 2024-0114, enviado à Petrobras, em comunicação quanto à intenção do cliente de migração do mercado cativo para o Mercado Livre, em especial quanto às disposições contratuais relativas à possibilidade de redução da quantidade diária contratada. Este é o relatório. Senhora Presidente. Obrigada, conselheiro Marcelo. Nós temos aqui para a sustentação oral inscritos o senhor João Batista Pelufo Silveira, gerente técnico de energia da Gerdau. O senhor tem, por favor, só um minutinho aqui que eu estou... Deixa eu só aumentar aqui. O senhor tem 10 minutos, são 14h20. Por favor, tem a palavra. Olá, aproveitando a oportunidade de cumprimentar a todos, agradecer, né, a abertura da pauta para que a gente possa ser prestigiada, né, por essa casa, e o empenho de todas as partes que vêm ao longo desse processo que nós estamos aí de migração, se empenhando para que isso ocorra. Tá? Ouvimos e entendemos e concordamos com os pareceres técnicos que foram lidos agora, tá? E como representante da Gerdau, eu queria reforçar aqui aos presentes a importância, né, deste processo de migração, né,
para a competitividade da indústria do Rio Grande do Sul, aqui representada pelas nossas 2 unidades aqui de Charqueadas e Sapucaia. São plantas de expressivo valor aqui no meio industrial, e que este processo de migração, que nós já executamos em alguns outros estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi divulgado recentemente, ele traz um diferencial importante para a indústria. Tá? Então, entendemos como um grande passo que o Rio Grande do Sul está dando, né, abrindo o mercado para o consumo de gás no ambiente livre, e queremos reforçar a nossa posição aqui para vocês, tá, de estarmos à disposição para esclarecimento, dada a experiência que a gente já tem, mais de 2 anos e meio operando no mercado livre de gás natural lá em Minas Gerais, e temos tido, né, em conjunto com o Estado, né, obtido excelentes resultados lá. A agência reguladora de Minas Gerais também tem nos procurado, e a gente tem trabalhado cooperativamente com eles para que a gente possa estabelecer as melhores práticas no mercado livre de gás. Tá? Então, essa é a nossa posição, e estamos sempre à disposição aqui para ajudar. Obrigada, senhor João Batista. Sem mais pedidos aqui de manifestação, nós devolvemos, então, a palavra para a fundamentação do voto do conselheiro Marcelo Spilk. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Então, 2, da fundamentação. A Lei Estadual 15.648, de 1º de junho de 2021, dispõe sobre a exploração dos serviços locais de distribuição e de movimentação de gás canalizado no estado do Rio Grande do Sul, e dispõe que as atividades de regulação serão exercidas pela GERGS. Da entidade reguladora, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados tanto à iniciativa privada quanto a empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência definida no caput deste artigo será exercida por meio da GERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. A regulação dos serviços de distribuição de gás natural pela GERGS se aplica inclusive à concessão atualmente vigente. Da regulação dos serviços, artigo 17. A GERGS, dentro das suas competências, tem a atribuição de moderar, de dirimir e de arbitrar as dúvidas e os conflitos entre a concessionária e o usuário, bem como para se manifestar sobre todos os aspectos relativos à presente lei e às questões contratuais e regulamentares. Quanto às condições gerais para a movimentação de gás canalizado na área da concessionária, a lei define, artigo 20, os consumidores livres, os importadores, os autoimportadores, os produtores e os autoprodutores apresentarão proposta para a contratação de movimentação de gás na área da concessão da respectiva concessionária, informando a capacidade movimentada contratada, o ponto de recepção, o ponto de entrega de movimentação, o prazo de contratação e as demais informações solicitadas pela concessionária, cabendo a esta a cobrança de TUSD. Parágrafo 1º. A composição do valor da TUSD aplicada aos consumidores livres, importadores, autoimportadores, produtores e autoprodutores refletirá os custos de investimento, operação e manutenção do sistema de distribuição de gás. Parágrafo 2º. A regra de formação da TUSD será a mesma aplicada à formação das tarifas de cada segmento e às faixas de consumo correspondentes ao mercado regulado, abatendo-se o custo de suprimento e demais custos não despendidos pela concessionária para atendimento do mercado livre, conforme estabelecido em regulamento da agência reguladora. Parágrafo 3º. Caberá à concessionária apresentar informações detalhadas que lhe forem solicitadas pela GERGS ou pelos usuários acerca do custo evitado, para que esse seja considerado na tabela tarifária da TUSD a ser aprovada pela GERGS. A lei estabelece ainda que cabe à GERGS o registro da atuação dos comercializadores e consumidores livres. Artigo 31. A agência reguladora será responsável por registrar a atuação de comercializador, produtor, autoprodutor, importador, autoimportador ou de consumidor livre na área da concessão, mediante solicitação do interessado e atendimento dos requisitos estabelecidos em regulamentação específica emitida pela respectiva agência reguladora. Diante de suas atribuições, a agência editou a Resolução Normativa 68, de 11 de abril de 2023, a qual disciplina a prestação do serviço público de distribuição de gás canalizado para os consumidores livres,
livres e as condições gerais para a atuação dos agentes de mercado livre de gás canalizado no Estado. Em seu artigo 5º, está estabelecida a necessidade de comunicação do cliente à Sulgás sobre a intenção de migrar para o mercado livre com antecedência mínima de 180 dias ao vencimento contratual. Artigo 5º. Os usuários que mantêm contrato vigente de fornecimento com a distribuidora devem manifestar a intenção de migrar integralmente ou parcialmente para o mercado livre por meio de comunicação escrita, no mínimo com 180 dias de antecedência ao vencimento contratual, devendo cumprir com os dispositivos legais e contratuais. Parágrafo 1º. Existindo interesse da distribuidora e aprovação da GERGS, a efetivação da migração do usuário ao mercado livre poderá ocorrer antes do prazo final do contrato. Parágrafo 3º. O usuário cujo contrato de fornecimento não possuir cláusula de renovação automática deverá manifestar o interesse de renovação para a continuidade do fornecimento junto à distribuidora em até 90 dias antes de seu término, devendo observar o disposto nas demais cláusulas do respectivo contrato. Quanto ao contrato de uso do sistema, definiu-se que deverá ser publicado o contrato padrão para o mercado livre. Artigo 34. A distribuidora deverá submeter à apreciação e aprovação da GERGS, no prazo de 60 dias, uma proposta para o contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, comum ao mercado livre da área da concessão, observadas as condições estabelecidas nesta resolução e demais regulamentos da GERGS. Parágrafo 1º. Após o cumprimento do estabelecido no caput desse artigo, a GERGS publicará o contrato de uso do sistema de distribuição comum ao mercado livre para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo 2º. Para minimizar riscos de suspensão do serviço de distribuição de gás canalizado, os agentes do mercado livre devem atentar para que a vigência dos contratos do uso do sistema de distribuição, CUSD, guarde compatibilidade com os contratos de compra e venda de gás. Conforme relatado, a Gerdau apresentou a comunicação prevista no artigo 5º da citada resolução. No entanto, tendo em vista que a edição do CUSD ainda está em elaboração, propôs a utilização do atual contrato com a Sulgás, utilizando-se a tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, do segmento industrial, já aplicada pela GERGS, até que seja homologado o CUSD definitivo. De acordo com as informações DT 47/2024, DJ 124/2024 e GPE 32/2024, não há óbice à proposta apresentada, desde que atendidos os seguintes os requisitos apontados. Entretanto, importa ressalvar a observação trazida pela Gerência de Energia e Gás Canalizado, que a aquisição de gás natural no ambiente de contratação livre deve ocorrer por intermédio de agente de comercialização devidamente autorizado pela ANP e registrado na GERGS. Até a presente data, não há registro de comercializador nesta agência, requisito necessário para que o consumidor possa exercer a sua livre opção de compra de gás canalizado. No mesmo sentido, salienta a Diretoria de Assuntos Jurídicos que, mesmo que os comercializadores já estejam autorizados pela ANP, tanto o artigo 31 da Lei Estadual 15.648/21 quanto o artigo 17 da Resolução Normativa 68/2023 estabelecem expressamente a necessidade de registro da atuação do comercializador junto à GERGS para a fiscalização das atividades de comercialização do gás canalizado. Por fim, registra-se que os contratos de suprimento de gás celebrados com a Sulgás e as supridoras para o fornecimento de gás natural admitem a solicitação de redução das quantidades diárias contratadas, QDC, caso um ou mais clientes optem pela migração para o mercado livre, observada a exigência da celebração de aditivo contratual para fins de operacionalização e formalização e que a concessionária informou que já está tomando as providências para adequação desses contratos. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Posso passar para o voto, senhora presidente? Sim, por favor, conselheiro. Então, 3 do voto. 1. Autorizar a Gerdau, S.A., a negociar as condições contratuais do serviço público de distribuição de gás com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para a migração ao mercado livre de gás natural, observadas as condições apontadas na informação DJ 124/2024 e na informação GPE 32/2024, integrantes do processo. 2. Autorizar a utilização da tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, do segmento industrial, até que haja a publicação pela GERGS do contrato de uso do sistema de distribuição comum ao mercado livre para o Estado do Rio Grande do Sul, condicionado ao registro do comercializador de gás nessa agência.
3. Determinar que a minuta de contrato a ser firmado entre as partes seja remetida à Agergs previamente à sua assinatura para análise e aprovação, devendo constar a expressa previsão de que o CUSD firmado entre as partes será substituído pelo CUSD com cláusulas padronizadas a ser aprovado pela agência. E 4, confirmar a permanência da Gerdau S.A. no mercado cativo da Sulgás na hipótese de atraso da negociação que inviabilize a migração requerida, conforme direito de renovação constante do contrato de fornecimento em vigor entre as partes. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo a palavra agora ao conselheiro Algir Lorenzon, que é o revisor deste processo. Obrigado, eminente presidente, conselheira Luciana, cumprimento os demais conselheiros, conselheiro Petersen, conselheiro Porce, conselheiro Spilk, ilustre relator desse processo, e como revisor, em conformidade com o regimento interno da Agergs, estou confirmando a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando inteiramente o seu voto. Esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigada. Bem, vamos passar, então, à discussão do processo. Alguma observação, algum questionamento dos conselheiros Porce, Petersen? Não, presidente. Não. Então, seguindo, então, a ordem regimental, passo ao meu voto. Acompanho integralmente o voto do conselheiro Marcelo Spilk. E agora, então, pela ordem, é o conselheiro Petersen. Conselheiro Petersen. Acompanho o voto do relator. Acompanho Conselheiro o voto do Porce. relator. Obrigada, Também acompanho o voto do relator. Obrigada. Por unanimidade, o voto foi acolhido, o voto do conselheiro Marcelo Spilk, autorizando a Gerdau a negociar as condições contratuais do Serviço Público de Distribuição de Gás com a Sulgás para migração ao mercado livre de gás natural. Muito obrigada aos presentes, fiquem à vontade para permanecer nesta sessão. Cumprimento também a Thaís Falcão, que veio aqui, a Carolina Bahia, da Sulgás. Passamos, então, ao número 2 da nossa pauta. É o processo 526-3900-224, que trata do reajuste tarifário da travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. O relator é o conselheiro Marcelo Spilk e o revisor conselheiro Algir Lorenzon. O senhor hoje foi escolhido, conselheiro Marcelo, para testar sua voz mesmo. Pois é, vamos ver, torcendo para que chegue até o final. Vai chegar, vai chegar. Vamos lá, então. Pode começar, por favor. Pois não. Então, primeiro, do relatório. Trata o presente expediente de reajuste de tarifas da travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. O expediente foi instaurado a partir do protocolo de requerimento registrado em 6 de maio de 2022 pela empresa autorizatária dos serviços Transportadora Inácio Limitada. A empresa apresentou suas considerações relativas à demanda, custos, tripulação, dissídio coletivo, aumento dos preços do diesel e do aço, bem como anexa a documentação e dados correspondentes. Fez referência ainda à necessidade de aumento diferenciado na tarifa para pedestres. Indicou que, apesar de a empresa ser responsável pela travessia de veículos, centenas de pedestres se utilizam da balsa para fazer a travessia, uma vez que o valor tarifado é muito aquém do praticado pelas empresas responsáveis pela travessia de pedestre. Abre aspas, esta disparidade causa prejuízos às empresas que têm autorização exclusiva para transporte de pedestres e, nesse sentido, nos solidarizamos com as mesmas. Assim, entendemos que a única maneira de evitar essa situação seria elevar a tarifa para pedestres ao patamar praticado pelas empresas que já fazem a travessia exclusivamente de pedestres, haja vista a impossibilidade operacional da requerente em coibir esta prática. Fecha aspas. Diante dos fatos argumentados, indicou que a empresa quer retomar a sua programação de investimentos com o objetivo de atender satisfatoriamente ao usuário. Buscando a manutenção do equilíbrio financeiro da empresa e a continuidade da prestação de serviços sem prejuízo do destinatário final dos serviços, requereu o reajuste da tarifa para o automóvel equivalente para o valor de R$ 12,50.
Outro sim requereu que para pedestres seja deferido aumento diferenciado acompanhando a tarifa praticada pelas empresas que fazem esse tipo de travessia. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros, com o objetivo de prover análise e auxiliar na fundamentação às decisões da diretoria e do Conselho Superior, emitiu a informação 91/2022 DT, da qual destacamos a seguir as principais abordagens. Referiu-se à deliberação do Conselho que definiu revisão tarifária com data base em 1º de maio de 2022 e analisou a conjuntura geral e específica do serviço regulado, indicando a necessidade de envidar esforços visando ao máximo de tempestividade possível. Realizou análise dos custos e da demanda da travessia a partir das informações apresentadas. Diante do quadro complexo e multifacetado, propôs o redesenho da metodologia revisional para atualização da estrutura de custos a ser utilizada nos processos de reajuste tarifário. Por fim, apresentou as seguintes recomendações. 1. Aprovar a nova estrutura de custos para o período entre as datas base de 2022 e 2023. 2. Que as revisões tarifárias passem a ocorrer tão somente em caráter extraordinário de ofício ou a pedido, desde que motivadas em função de intercorrência específica a ser analisada. 3. Que a periodização dos números índice a propósito dos processos tarifários vindouros parta sempre de onde parou, no caso, tempestivamente, de junho a junho de cada ano, ao mesmo tempo, utilizando-se o dado mais recente possível e sem inaugurar intervalos de tempo não considerados. 4. Alternativamente, que a tarifa seja atualizada de acordo a uma das seguintes opções, apresentando as tabelas tarifárias correspondentes. 1. Considerando a razoabilidade e a modicidade tarifária do requerimento da delegatária, aprovar o aumento de 13,6363% para o automóvel equivalente a ser tarifado em R$ 12,50 a partir de 1º de outubro de 2022. Ou 2, considerando os resultados da análise revisional, estabelecer a tarifa técnica em 12,0941 e a tarifa arredondada em R$ 13, sendo esta última normalizada do sobrepreço a partir de 1º de outubro de 2023, próxima data base, funcionando até aquela data, a título de financiamento da retomada das reformas, investimentos, manutenção, em consideração a ganhos de adequabilidade do serviço público, especialmente dirigido à Balsa Rainha do Jacuí. Quanto a isso, a juízo da Diretoria de Assuntos Jurídicos, celebrar-se-ia termo circunstanciado a ser fiscalizado pela Diretoria de Qualidade quanto à executoriedade. 5. Considerando que as audiências e consultas públicas são importantes instrumentos de adesão e participação social à regulação das políticas públicas do Estado, alterar o regimento interno para que os processos revisionais sejam doravante iniciados por consulta pública, e não após os trabalhos técnicos. E 6. A disponibilização de instrumentos de autorregulação funcional à operadora, o que possibilitaria ganhos de eficiência gerencial tática, tarifa teto para o operador, para a SCEP, provendo o serviço de liberdade para executar flutuações mercadológicas dentro de um plano de negócios acompanhado pela GERGS. Por sua vez, o diretor de tarifas emitiu o encaminhamento 98/2022 DT, onde apresentou as seguintes recomendações. Considerando as análises e cálculos desenvolvidos, aprovar nova estrutura de custos para o período entre as datas base, 1º de outubro de 2022 e 2023. Que as revisões tarifárias da empresa passem a ocorrer tão somente em caráter extraordinário, de ofício ou a pedido, desde que motivadas em função de intercorrência específica a ser analisada pela GERGS. Que a periodização dos números índice nos processos tarifários utilize o intervalo de junho a julho de cada ano. Considerando os resultados da análise revisional, estabelecer a tarifa técnica em 12,0941 e a tarifa arredondada em R$ 13. O arredondamento a título de financiamento da retomada das reformas, investimentos, manutenção, em consideração a ganhos de adequabilidade do serviço público, especialmente dirigido à Balsa Rainha do Jacuí, com prazo definido até 1º de outubro de 2023. Quanto a isso, a juízo da Diretoria de Assuntos Jurídicos, celebrar-se-ia termo circunstanciado a ser fiscalizado pela Diretoria de Qualidade quanto à executoriedade. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, no encaminhamento 147/2022 PJ, apresentou
apresentou o entendimento que a retomada das reformas, investimentos, manutenção em consideração a ganhos de adequabilidade do serviço público, conforme indicado pela DT, deve ser pactuado pela empresa prestadora de serviços com o poder concedente no exercício da sua função de gestor do contrato. Assim, sugere o encaminhamento das conclusões da diretoria de tarifas ao poder concedente para as providências que entender cabíveis. Mediante o ofício 149/2024 GPCS, a Agergs encaminhou a íntegra do presente expediente à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, CELT, para o devido prosseguimento. Informou que, considerando as alterações legais na competência regulatória do sistema de transportes, a Diretoria de Tarifas já oficiou o Departamento de Hidrovias, Autorizações e Outorgas para subsidiá-los tecnicamente e aguarda as tabelas tarifárias para homologação. Em 2 de abril de 2024, a Diretoria de Tarifas apresentou a informação DT 28/2024, visando subsidiar a CELT em seu processo decisório. Ressaltou que a Secretaria detém as competências de elaboração da metodologia para o cálculo tarifário, enquanto cabe à agência reguladora a homologação desses atos. Assim sendo, atualizou os valores já sugeridos pelo IPCA entre novembro de 23 e fevereiro de 24, apurado em 1,8205%. Por resultado, sugeriu o valor de veículo equivalente em R$ 13,05, arredondados de uma tarifa técnica de R$ 13,0330, para vigorar a partir de 1º de maio de 2024. Apresentou a respectiva tabela tarifária para a travessia. Mediante o ofício 28/2024 DT, a diretoria encaminhou os dados ao Departamento de Hidrovias, Autorizações e Outorgas da CELT. No ofício 158/2024 GAB-CELT, de 30 de abril de 24, a CELT manifestou-se concordando com a recomendação de reajuste da Agergs e sugeriu a aprovação das novas tarifas propostas na tabela 1, elaborada pela DHAO, em conformidade ao dispositivo da informação DHAO 25/2024, cujos valores foram adaptados da proposta apresentada pela Agergs. Trago aqui no voto impresso uma tabela de proposta de novas tarifas para a travessia entre Triunfo e São Jerônimo, e vou rapidamente ler aqui os valores para cada categoria, iniciais e finais. É só uma correção, antes eu li como reajuste... Não, perfeito, desculpe. Não, o reajuste está correto. Categoria Bitrem, então, tarifa arredondada de 2021, 98,8, ela passaria a 117,30, Romeu e Julieta de 76,80 para 91,20, carreta de 54,90 para 65,20, caminhão trucado com 3 eixos, 43,90 para 52,10, caminhão com 2 eixos e ônibus de 32,90 para 39,10, automóvel com reboque 16,5 para 19,10, automóvel 11 para 13, carroça 3,6 para 4,30, moto 2,7 para 4,30, bicicleta 2,2 para 2,60 e passageiro 2,7 para 3,30. Em todos eles incidindo o reajuste acumulado do IPCA de 5 de 2021 a 1º de 2024 de 18,51%. No encaminhamento do ofício, a CELT relatou que os documentos foram enviados à Agergs pelos Correios em 3 de maio de 2024. Entretanto, em decorrência das recentes enchentes e paralisação dos serviços postais, os documentos permaneceram em transferência, resultando em atraso na entrega. Mediante o encaminhamento 38/2024 DT ao diretor-geral, a Diretoria de Tarifas manifestou-se nos seguintes termos, abre aspas, tendo em vista a consonância técnica entre os dois órgãos e as atribuições dessa agência para a homologação dos atos do poder concedente, encaminho este expediente sugerindo a homologação da tabela tarifária para a travessia de veículos Triunfo São Jerônimo, com sugestão da vigência a partir da publicação da resolução homologatória do Conselho Superior da Agergs. A Diretoria-Geral encaminhou o processo ao Conselho Superior para deliberação, destacando que, abre aspas, considerando as alterações legais na competência regulatória no sistema de transportes, a Agergs agora detém a competência homologatória das tarifas aprovadas pelo poder concedente. Assim, embora não tenha mais atribuição para aprovação da estrutura tarifária, a agência, em face de sua experiência na regulação econômica do transporte hidroviário de passageiros e veículos, elaborou a informação DT 28/2024 para subsidiar a Secretaria de Logística e Transportes, tecnicamente em seu processo decisório, sendo o PROA 24.39.00.21.9 enviado à Secretaria. Como errata, informa que o valor da categoria moto deve ser o mesmo do de passageiros, pois a tarifa técnica é idêntica para as duas categorias.
Este é o relatório, senhora presidente. Me devolvo a palavra. Obrigada, conselheiro. Nós não temos inscritos, só deixa eu atualizar aqui. Não temos inscritos. Então, o senhor pode prosseguir na fundamentação do voto, por favor. Perfeito. Então, 2, da fundamentação. Vou aproveitar para tomar uma água aqui. Compete à AGERGS, por força da Lei Estadual 10.931/97, assegurar a adequada prestação dos serviços públicos, promover a harmonia entre usuários e delegatários e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. Prevê o referido instrumento legal que cabe à agência buscar a modicidade tarifária nos serviços regulados e o justo retorno dos investimentos, fixando, reajustando, revisando, homologando ou encaminhando ao ente delegante as tarifas, seus valores e estruturas. O serviço de travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo é prestado pela empresa transportadora Inácio Limitada mediante autorização do poder concedente. Conforme relatado, o último reajuste tarifário concedido para os serviços da travessia em tela ocorreu mediante a resolução decisória 618 de 29 de abril de 2021, onde ficou determinado que o reposicionamento tarifário seguinte seria procedido na forma de revisão tarifária, prevista para 1º de maio de 2022. Contudo, em que pese tenha sido protocolado nesse mês o requerimento da autorizatária que iniciou o presente expediente, sobrevieram diversas discussões quanto às competências, tanto da gestão e regulação do serviço ser do âmbito federal ou estadual, como das atribuições definidas para a agência e para o poder concedente nos processos tarifários em decorrência da Lei Complementar 15.680 de 21. Dado o tempo decorrido e o novo desenho alinhado para os processos, onde se entendeu que cabe à agência a homologação das tarifas definidas pelo poder concedente, a diretoria de tarifas sugeriu à Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul nova estrutura de custos para a travessia com valores atualizados na cesta de índices para o período entre as datas base, 1º de outubro de 22 e 23. Posteriormente, os valores foram atualizados pelo IPCA, resultando em um novo valor de veículo equivalente a R$ 13,0330. Conselheiro, só um minutinho. Aqui eu vi no chat que houve a inscrição da empresa. Isto, doutora Eliane? Sim, eu me inscrevi. Hoje cedo, inclusive. Pois é, aqui não me informaram. Eu recebi o link para participar da reunião, né? Se eu não tivesse me inscrito, não teria recebido o link, não é assim? Certo. Vamos fazer o seguinte, conselheiro, o que o senhor acha, conselheiro Marcelo? O senhor lê o último parágrafo da fundamentação e, antes do voto, abrimos a palavra para a doutora Eliane, pode ser? Pode ser. Tá. Então, antes do voto, a gente... e peço desculpa, não recebi aqui esta informação. Porque, às vezes, doutora, só para esclarecer, o pedido para participar da sessão, né, é diferente do pedido de sustentação oral. Mas, de qualquer forma, a gente vai assegurar a palavra. Então, conselheiro, por favor, conclua a fundamentação e a gente volta para a sustentação oral da empresa, por favor. Ok. A informação do Departamento de Hidrovias, Autorizações e Outorgas 025/2024, acolhida e encaminhada pelo Poder Concedente AGERGS, sugere a execução do presente reajuste pelo IPCA no percentual de 18,51%, o que corresponde à correção monetária desde a última reposição tarifária até o mês de janeiro de 2024, em consonância com a metodologia de reajuste proposta para as outras travessias hidroviárias do Estado. Por resultado, tem-se o valor de R$ 13,00 para o veículo equivalente, considerados os arredondamentos. Quanto à solicitação da empresa referente à adequação da tarifa para pedestres, apesar de entender as razões apresentadas e concordar com a possibilidade de adequação, julgamos que não foram acolhidas pelo Poder Concedente à medida que não estão contempladas na tabela tarifária final encaminhada para aprovação da AGERGS. Diante do exposto, e tendo em vista a consonância à proposta da CELT expressa pelas diretorias de tarifas e estudos econômicos financeiros e da Diretoria-Geral da AGERGS, nos encaminhamentos 38/2024-DT e 1182/2024-DG, aos quais me reporto, encaminho o voto a seguir. Agora, então, abrindo uma pausa, né, para que a empresa possa se manifestar, senhora presidente.
Ok, obrigada. Então, são 14h51, doutora Eliane, e tem 10 minutos, por favor. Ok, muito obrigada. Senhores conselheiros, senhora presidente, inicialmente quero render uma homenagem a Eleonora, porque quando nós estávamos já numa situação desesperadora de não saber mais a quem recorrer para que essa sessão de hoje acontecesse, a Eleonora gentilmente, como sempre, nos atendeu, como sempre, muito bem. Então, Eleonora, muito obrigada pela tua presteza, pela tua atenção conosco, pela tua, vamos dizer assim, pelo teu compromisso com a agência a que tu pertence. Fazendo isso, a gente gostaria de narrar um histórico dos aumentos. Nunca, desde que a empresa começou a trabalhar, há mais de 70 anos, esse período entre um reajuste e outro levou tanto tempo. E nesse período dessa falta de... Nós sofremos com 4 enchentes. Uma delas, a empresa não operou por 20 dias. Aí vocês imaginam a empresa deixando de operar por 20 dias e mantendo em dia os encargos trabalhistas, pagando funcionários, pagando tributos, impostos. Isso vai dando a saúde financeira da empresa, ela vai caindo em decadência. O poder de investimento da empresa, as melhorias que os consumidores precisam, a gente não consegue atender. Nós percorremos um verdadeiro calvário para chegar até o dia de hoje. Nesse meio tempo, nós conseguimos uma audiência com a presidente no ano passado, tá? E parecia que nós já teríamos essa sessão hoje. Não aconteceu isso. Nós apelamos para todas as pessoas que poderiam ter algum contato, porque nós não conseguíamos nem contato com a Agergs. Uma coisa que acontecia sistematicamente, nós íamos até a Agergs e éramos atendidos pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos conselheiros, pelos diretores, por todas as pessoas que estavam lá. Isso não aconteceu. Enquanto isso, a empresa amargando prejuízos. E aí começou um jogo de, agora é com a Celt, não, é com a Agergs. E a empresa ali, amargando prejuízos. Então, vocês me desculpem, mas é um desabafo que eu precisava fazer, tá? Porque a gente a empresa sempre teve uma relação absolutamente cordial, de urbanidade com a Agergs, até porque sempre a Agergs sempre tivemos um tratamento excepcional. Desde o porteiro ao presidente, o mesmo tratamento, sempre muito cordial, sempre muito receptivo. E eu não sei, a gente não sabe, porque também não foi nos colocado, não ficou claro, não teve publicidade na mudança de regra de como deveria acontecer o processo de reajuste. Chegava na Celt, não, é com a Agergs. Na Agergs, a gente, infelizmente, não tinha contato. Até que, graças a Deus, não sei como que eu consegui o telefone, não me recordo, do Alvin, que também sempre foi muito solícito conosco, sempre tentou nos atender, mas é claro que todo mundo esbarra em algum entrave jurídico, a gente entende isso, como advogado eu tenho a obrigação de entender que todo mundo vai até o limite das suas competências, o conselheiro também não tem esta obrigação de atender a empresa, eu sei disso, mas como nós estávamos há 4 anos, até o último, mais de 3 anos, sem reajuste, enfrentando uma enchente atrás da outra, prejuízos incalculáveis, o ferro com uma alta de mais de 100%, e o ferro é a nossa principal matéria-prima para melhorias, até melhorias essas de segurança nas embarcações. E nós tivemos uma alta do diesel absurda nos últimos anos. E nós não tínhamos como, ou mantínhamos o serviço do jeito que estava, ou parava. E nós não poderíamos também parar o serviço, porque é uma obrigação que nós temos, enquanto serviço delegado, autorizados a isso pelo governo, também não poderíamos fazer isso de parar o serviço
porque isso lesaria os consumidores e a economia geral no Rio Grande do Sul, porque muitas empresas passam pela balsa, usam esse caminho. Então, nós estávamos meio que no limbo, nós ficamos no limbo durante muito tempo e no desespero. Então, depois de muito apelo e muito esforço, agradeço muito a todos que, de uma forma ou de outra, entenderam, se sensibilizaram com a situação que a empresa vem vivendo, porque nós somos atingidos frontalmente pelas enchentes. O prejuízo até agora a gente não consegue nem calcular, porque além da demanda ter diminuído no mínimo 20%, a empresa ficou muito tempo parada. E os impostos continuam gerando, os funcionários continuam a gente tendo que pagar, enfim. Então, agradecer a sensibilidade das pessoas que atenderam no apelo, tá? Esse limbo jurídico que ficou entre a GERGS e CELT prejudicou muito a empresa, e eu gostaria muito que se fizesse, não sei se é possível, um regramento claro e uma publicidade desse regramento para nós termos a exata noção de como proceder no próximo pedido de reajuste, porque nós ficamos meio perdidos, não sabíamos, aí fazíamos um pedido direto para a GERGS, fazíamos um pedido para a CELT, nós fizemos vários pedidos, deve ter uns 3 ou 4 pedidos na GERGS, deve ter uns 10 na CELT, e não achava o número do processo, porque não conseguíamos chegar até o número desse processo, não conseguimos acesso ao processo. Enfim, acredito que, de agora em diante, a situação vai ficar mais clara e a gente consegue entender, a partir de hoje, como vai funcionar nos próximos pedidos. Então, aceitem o meu desculpa pelo desabafo, mas é porque a situação ficou muito difícil mesmo para nós, para a empresa, e a gente precisa voltar a investir. Precisamos, a gente deve isso para os consumidores. Então, basicamente, nós fizemos um relatório de situações, mas o tempo é limitado, e possivelmente vamos protocolar isso, um relatório de tudo que aconteceu nos últimos anos, mas basicamente isso. Nós vamos tentar nos adequar a esse novo modelo, que eu acho que é híbrido, né, de acesso à GERGS e à CELT também. Agradecer o espaço, muito obrigada, e mais uma vez, a gente sempre reconhece o trabalho da GERGS, o compromisso da GERGS, e claro, às vezes passa por algumas mudanças políticas, jurídicas, enfim, a gente entende isso, mas que sempre fica a nossa admiração pelos conselheiros, pelos servidores, por toda a agência. Então é isso, muito obrigada. Conselheiro Marcelo, poderia fazer um esclarecimento que acho que é importante para a empresa, para os usuários, antes do seu voto? Pois não, presidente. Quebrando um pouquinho o regimento aqui, o protocolo. Bom, primeiro agradeço as palavras da doutora Eliane. Nós recebemos a empresa tão logo, no ano passado, como foi dito, né, tão logo foi solicitada aqui a reunião comigo, no mês de novembro, né, e nós esclarecemos que havia uma questão jurídica que mudou sem até o nosso conhecimento, né, de forma, para nós, que não é algo bom para a regulação, para o serviço, para a empresa, isso foi esclarecido, e em novembro, nós apresentamos para a CELT, tivemos uma reunião com o secretário adjunto, com a procuradora doutora Andréia, e com o responsável, o engenheiro responsável pelo departamento de hidrovias, e apresentamos, e aqui eu posso repassar isso por e-mail para a empresa, uma proposta de procedimento lá em novembro para regrar isto e colocar, do ponto de vista do processo administrativo, algo mais transparente, célere e com segurança jurídica, né? Então, isto está com a CELT para avaliação.
né, desde essa data. Então, compreendo, né, isto não pode acontecer, seja com a empresa, com qualquer empresa, com um usuário, é um serviço essencial para a população da região. Então, aqui eu trago também uma boa notícia, né, espero que ela se concretize. Na lei de reestruturação agora, que será votada na sexta, são 2 projetos que a Agergs tem, né, deverá ter. Nós não temos o acesso aqui, não tivemos o acesso à redação final, mas a redação inicial partiu da Agergs e depois construída com a hoje Secretaria de Reconstrução Gaúcha, de expressamente o transporte metropolitano, intermunicipal, os reajustes e as revisões, que são instrumentos para o equilíbrio econômico-financeiro, ficarem expressamente com a Agergs, né? Então, isto visa a colocar um fim neste problema, né? Não tenho lembrança de ser algo, ou não tenho conhecimento de ser algo que partiu desta agência, esta cisão, este limbo jurídico, porque antes não acontecia isso, né? Eventual atraso por questão estrutural até poderia haver, mas não isto, né? E realmente aqui a empresa tem razão, mas acredito, né? Se tudo se confirmar, esta previsão de que o equilíbrio econômico, financeiro e os atos jurídicos e administrativos necessários para isto vai ficar a cargo da agência, né? Claro, sem prejuízo aí das políticas públicas que são exclusivas do poder concedente. Então, acho que esse esclarecimento, conselheiros, é importante, né? E me solidarizo com esse calvário, né? Muitas vezes, como usuária, a gente passa por isso em algumas outras, mas espero que muito proximamente isto já não ocorra, tá? Muito obrigada, e a Agergs está sempre à disposição, eu recebo a todos, né? Os colegas aqui, diretores, conselheiros, sabem que eu recebo a todos que procuram a Agergs, usuários, câmaras, prefeitos, empresas, tentando ampliar ao máximo o diálogo com os setores, com os usuários e demais interessados. Dito isso, conselheiro Marcelo, por favor, pode passar o seu voto. Vamos lá, então. 3, do voto. 1. Homologar o reajuste tarifário para o transporte hidroviário de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, conforme tabela a seguir. Categoria bitrem, tarifa arredondada, 117,30. Romeu e Julieta, 91,20. Carreta, 65,20. Caminhão truncado com 3 eixos, 52,10. Caminhões com 2 eixos e ônibus, 39,10. Automóvel com reboque, 19,60. Automóvel, 13. Carroça, 4,30. Moto, 3,30. Bicicleta, 2,60. Passageiro, 3,30. 2. Determinar que a resolução da Agergs que homologa o presente reajuste seja afixada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. E 3. Recomendar ao poder concedente que avalie e delibere sobre o pleito da autorizatária em relação à cobrança da travessia de pedestres nos patamares praticados pelas outras empresas da região para que se minimizem os desequilíbrios no sistema de transporte. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo ao revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Muito obrigado, presidente. Vou de imediato, então, proferir o meu voto da revisão. Em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, estou me reportando à fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, Marcelo Spilk, acompanhando integralmente o seu voto. É como voto, presidente. Obrigada. Conselheiros, alguma observação, algum esclarecimento? Conselheiro Peterse, Porce? Não.
Então, vamos Não, iniciar a votação. Eu acompanho também integralmente o voto do conselheiro Marcelo. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Conselheiro Porce. Acompanho o relator. Obrigada. Por unanimidade, o Conselho Superior resolveu homologar o reajuste tarifário para o transporte hidroviário de veículos entre Triunfo e São Jerônimo, conforme tabela constante no voto. Muito obrigada pela presença dos representantes da concessionária. Passamos de imediato ao item 3 da pauta, deliberações em procedimento simplificado. 3.1, proposta de deliberação do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen, que trata da proposta da BRK Ambiental Uruguaiana para minimizar o efeito da catástrofe para as famílias atingidas pelas enchentes no município. O processo é o número 821-3900-24-1. Lembrando que esta aqui é uma transferência, né, um processo que estava pautado na sessão do dia 20 de 2024 e foi requerida a transferência pela prefeitura. Conselheiro Petersen, por favor. Obrigado, conselheiro presidente. Prezados conselheiros, em 6 de junho de 2024, a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. protocola na AGERGS o ofício OF-BRK/AGERGS número 147/2024, onde faz referência à catástrofe climática ocorrida no estado no mês de março. Informa que, apesar de ter sido afetado em menor no Rio Grande do Sul, Uruguaiana não passou ilesa ao cenário. No total, 250 famílias foram atingidas diretamente e tiveram que deixar suas casas e ser removidas para abrigos, casas de parentes ou construções provisórias, o que representa um faturamento mensal da ordem de R$ 51 mil. Destaca que não há impactos sobre seus serviços e que não houve interrupção dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Sugere duas alternativas para as famílias que comprovadamente tiveram suas residências alagadas e, portanto, não tiveram consumo de abastecimento de água e esgotamento sanitário durante o mês de maio de 2024. 1. Que tenham isenção integral da fatura do mês de maio de 2024, com ressarcimento à BRK do valor total das isenções por meio dos recursos oriundos da cobrança pela disponibilidade dos serviços de esgoto. 2. Que o faturamento do mês de maio de 2024 seja calculado pela média histórica dos últimos 6 meses ou pela média do acumulado entre janeiro e abril de 2024, com a possibilidade, entre janeiro e abril de 2024, com a possibilidade de pagamento em até 10 vezes para os clientes interessados. As diretorias técnicas da AGERGS avaliaram a proposta apresentada na informação conjunta DJDQ-DT número 821/2024, concluindo pelo acolhimento do pedido com a recomendação de adoção em caráter excepcional frente à calamidade climática de isenção integral da fatura exclusivamente para o mês de maio de 2024. As 250 famílias atingidas, com ressarcimento imediato à BRK do valor total das isenções concedidas por meio de recursos oriundos da cobrança pela disponibilidade dos serviços de esgoto, limitado ao valor de 51 mil, o que equivale a 6,5% do fundo acumulado. Inicialmente, o processo foi pautado para a sanção ordinária número 20/2024 desse Conselho, dia 26 de junho de 2024. No entanto, diante da solicitação de adiamento recebida do presidente da Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessões da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, transferiu-se a apreciação do tema para a presente sessão. Em 8 de julho, recebemos da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana, ADECOM, manifestação contrária à forma para mitigar os efeitos da situação emergencial ocorrida, cujas razões justifica e apresenta sugestões alternativas. Por fim, requer que sejam deferida a sugestão do desconto linear para todos os consumidores atingidos pela enchente no valor de R$ 380,
descontados nas faturas até alcançar esse valor, enquanto a concessionária seria ressarcida através dos valores disponíveis do saldo cobrado na tarifa de disponibilidade. Essa medida não implicaria em qualquer outra alteração no sistema tarifário, nem no impacto da receita da concessionária. Informa que foi ajuizada a ação em 20 de junho de 2024 para tratar dessa situação. Encaminhado o expediente às diretorias para análise e manifestação sobre a proposição apresentada pela DECOM, foi emitida a informação conjunta DJDQDT, número 0444-599/2024, onde sugere que seja aplicada uma das alternativas a seguir aos consumidores comprovadamente afetados pela enchente. A. Manter a sugestão apresentada na informação conjunta DJDQDT número 821-241/2024, com a recomendação de adoção em caráter excepcional frente à calamidade climática de isenção integral da fatura exclusivamente no mês de maio de 2024 para as 250 famílias atingidas. Contudo, o ressarcimento da BRK do total das isenções concedidas por meio dos recursos oriundos da cobrança pela disponibilidade do serviço de esgoto somente ocorrerá por análise dos valores das faturas dos clientes atingidos, calculados com base no consumo real e consumo mínimo e deliberação nesse sentido pelo Conselho Superior desta Casa. Ou, B, realizar a cobrança das faturas de maio de 24 somente a partir do mês de setembro de 24, ou quando for possível realizar as medições do consumo real das economias afetadas, com possibilidade de parcelamento em 10 vezes para os interessados. A diretoria-geral acolhe a primeira alternativa acima referida, retornando o processo ao Conselho Superior para deliberação. Tendo em vista que já estamos no mês de julho, entende-se adequado que a isenção prevista se dê de forma de desconto nas próximas faturas a serem emitidas. Então, conselheiro presidente, posso emitir a minha proposição? Conselheiro, há uma inscrição aqui do Dr. João Carlos, da ADECOM. Vamos disponibilizar 5 minutos, Dr. João Carlos, por favor. São 15h13. Não estamos ouvindo. Microfone. Não, ainda não. Não. Não estamos ouvindo, presidente. Será que Não, ele também sabe não. que... Não, doutor João Carlos, não tem som. Bem, então vamos ter que, né, infelizmente, por questões técnicas aí da ADECOM, pergunto ao doutor Claudomiro, da Prefeitura, algum interesse em fazer uso da palavra? Sim, senhora presidente. Então, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero lhe agradecer pelo atendimento aí da nossa demanda aí, que a gente solicitou o adiamento, né? E era importante que eu levasse aí para a comissão essa pauta aí, porque a gente teve troca de alguns membros da comissão, então era necessário que eu marcasse para uma outra data. A gente fez uma análise ali das alternativas apresentadas, embora a gente tenha ali tenha entendido que isso não seria uma isenção, mas porque de qualquer maneira alguns usuários vão ter que pagar essa conta aí, ele já está incluso aqui. Então a gente optou pela alternativa 1 como a mais viável e solicitamos também que na fatura que esses usuários irão receber, que constem ali essas informações, porque ela vai chegar com um valor, embora ela vá ter essa isenção, né? Ela vai constar o valor ali e
e que conste na fatura ali essas informações, hein? O usuário ele não vai pagar aquela fatura. É a nossa, é o que a gente tem para pontuar nesse caso, aí, como alternativa 1. Certo. Muito obrigada. Conselheiro Petersen, por favor, pode proferir o seu voto. Diante do exposto, proponho: 1. Acolher o pedido apresentado pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A. para isenção integral das faturas de competência do mês de maio de 2024 para as 250 famílias atingidas. 2. Determinar que o ressarcimento à concessionária do total de isenções concedidas seja efetuado por meio de recursos oriundos da cobrança pela disponibilidade do serviço de esgoto somente após análise dos valores das faturas dos clientes atingidos, calculadas com base no resumo real ou consumo mínimo. 3. Determinar que a isenção referida no item 1 ocorra de forma de desconto nas próximas faturas a serem emitidas. E assim como o voto, senhora conselheira e senhores conselheiros. Obrigada. Temos aqui a revisão do conselheiro Porce. Conselheiro Porce. Presidente. Um minuto. Eu tenho revisão esse? Alô? Pois Tenho dúvida em relação à revisão. Na verdade, eu vi aqui que é geralmente a proposta de deliberação não tem, né? Não tem, Isso. não tem. Aqui. E na pauta também não consta como Na pauta, sim, agora... Conselheiro Porce como revisor. Eu acho que restou talvez ali no... Acredito que tenha restado no processo. De alguma... Porque não tem, né, conselheiro Porce? Não é revisor, né? Não. Tá. Então, por favor, assessoria ali corrigir, porque também agora eu vi um revisor, achei estranho, né? Os processos as propostas de deliberação, por serem assuntos ou urgentes ou mais singelos, mas não menos importantes, não tem a revisão, né? Justamente para dar essa celeridade. Mas, de qualquer forma, se houvesse, eu estaria de acordo. Sim, obrigada, conselheiro. Eu pergunto, questiono se há alguma observação a fazer. Eu só que, na verdade, eu tenho uma, né, pela fala do senhor Cláudio Miro ali, que não haveria isenção real. Não sei se eu percebi bem, mas me parece que este processo, ele traz a isenção real para as famílias, as 250 famílias ou unidades consumidoras, né, atingidas, e este valor, ele sairá do fundo de disponibilidade, mas a isenção, neste mês de maio, será real. Isso, conselheiro Petersen? Exatamente. Tá. Então, é importante deixar claro isso, porque justamente a proposta de sair do fundo é para que ocorra essa isenção real às unidades consumidoras. Bem, então, pela ordem do regimento... Perdão, presidente. Sim. Eu fui fazer uma checagem aqui na distribuição do processo. Acho que na ocasião da distribuição estava previsto revisor, mas como foi feita a proposta de deliberação, ficou constando apenas um de acordo ali tá certo. no texto. Acho que foi em função disso um pouco a confusão. Conselheira presidente, apenas para ficar claro, eu vou reler, tá? O voto, então, o item 1, acolher o pedido apresentado pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A. para isenção integral das faturas de competência do mês de maio de 2024 para as 250 famílias atingidas. 2. Determinar que o ressarcimento à concessionária do total de isenções concedidas seja efetuado por meio de recursos oriundos da cobrança pela disponibilidade de serviços de esgotamento somente após análise dos valores das faturas dos clientes atingidos, calculadas com base no consumo real ou consumo mínimo.
E 3, determinar que a isenção referida no item 1 ocorra de forma de desconto nas próximas faturas a serem emitidas. Certo, isso é mesmo. Então, tá. Meu entendimento foi este, desde o início lá, né, das tratativas e dos documentos constantes do processo. Acompanho integralmente a proposta do conselheiro Paulo Roberto Petersen. Podemos passar aos demais conselheiros. Conselheiro Porce. Estou de acordo com a proposta. Conselheiro Porce, desculpe, já tinha dado o seu de acordo ali. Então, desculpe, é que às vezes eu tenho que ver a antiguidade, né, e tem que ser meio conforme o processo. Então, conselheiro Algir Lorenzon. De acordo, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator Paulo Petersen. Obrigada, conselheiro Marcelo. Também de acordo com a proposta. Ok, obrigada. Proposta de deliberação do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen, acolhida por unanimidade para isentar as 250 unidades consumidoras, né, no mês de maio, unidades essas que foram atingidas pelas enchentes em Uruguaiana. Obrigada pela presença ao presidente da Comissão de Fiscalização, sempre bem-vindo. Obrigado, Vamos passar. eu que agradeço. Vamos passar o item 3.2 da pauta. Ratificar a aprovação da servidora economista Ana Carolina Borges Marques Ribeiro para titular da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, conforme artigo 7º, inciso 3 do Regimento Interno da GERGS. Já tivemos a reunião né, administrativa em que o nome da doutora Ana Carolina foi aprovada, mas é importante que conste nesta sessão do Conselho, e tem um currículo bastante rico, e acho que vai agregar muito ao trabalho desenvolvido pela GERGS. Tem muitos desafios na área econômico-financeira agora com a reconstrução do Estado. Podemos ratificar por unanimidade, conselheiros? De minha parte, sim. Da minha parte também. De acordo. Ok, da minha De também. acordo. Conselheiro Porce também? Também de acordo. Certo. Por unanimidade, aprovado o nome, ratificada a aprovação do nome da economista Ana Carolina Borges Marques Ribeiro para titular da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS. 3.3. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo 1010-3900-230, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro da rota da concessão operada pela Rota de Santa Maria, relativa à adequação de obras dos canteiros centrais. A proposta do conselheiro relator Alexandre Alves Porce, a consulta pública de 24 de julho a 12 de agosto e a audiência pública dia 12 de agosto, às 16 horas, de forma híbrida, na sede da GERGS e também transmitida de forma online. Conselheiro, alguma observação? Sim, presidente. Neste processo, nós temos já todos os pareceres ali apresentados, tanto pelo poder concedente, como também pelas nossas diretorias, todos eles estão em sentido contrário ao pedido da concessionária, mas me pareceu importante a gente dar o mesmo procedimento aí que tem sido adotado nos demais casos, de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, tanto para permitir o controle social, como também para oportunizar para a empresa que ela esgote todo o espaço de contraditório que é possível no processo. Então, nesse sentido, a proposição da consulta e da audiência pública. Ok. Eu estou plenamente de acordo com as datas, com a proposição também. Conselheiros, alguma observação? Nenhuma. Nenhuma. Nada De minha observado. parte.
Certo, então vamos aprovar o período de consulta pública e a data da audiência pública neste processo 1010-3900-230. Contaremos, então, com a presença do conselheiro Porsche aqui em Porto Alegre. Exato. Muito bom. Já adianto que estarei nos 2 dias, inclusive para o dia da nossa sessão. Ótimo, muito bom. Comunicações. A Diretoria-Geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação em face ao acolhimento das manifestações feitas pela empresa e ao cumprimento das determinações apontadas na fiscalização. Diretor-geral, por favor, pode ler e fazer algum comentário se for necessário. Boa tarde, conselheira. Aos conselheiros presentes, os demais presentes. Eu vou pedir ao diretor de qualidade que esclareça para a gente sobre esses pontos, para ter mais clareza sobre o assunto. Por favor, Ricardo. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde a todos. Então, são 2 processos, são 2 termos de arquivamento. Um deles é relativo à empresa, a uma fiscalização de indicadores da empresa Via Nova, que operava em Nova Santa Rita. Essa empresa, ela foi substituída e agora quem opera as linhas é a Fátima, tá? Então, a empresa não tem mais responsabilidade sobre aqueles indicadores, então este foi emitido o termo de arquivamento. E a outra foi numa fiscalização na Transnorte, onde a equipe fez diversos apontamentos, muitos deles foram resolvidos e alguns, como é o caso de muitas, inclusive estações rodoviárias, hidrovias, estações hidroviárias, estações rodoviárias antigas, que os prédios são da prefeitura, a gente encaminha essas necessidades de melhorias para a prefeitura ou para os órgãos responsáveis. Então, a empresa, a gente acolheu as manifestações delas, as justificativas, então emitiu esse termo de arquivamento de notificação. Ok. Alguma observação, informação a mais? Vamos passar para o último ponto da pauta, o recebimento do convite da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários para o 8º Brasil nos Trilhos Sustentabilidade e Movimento, que será realizado no dia 27 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Lembro que está previsto agora no nosso projeto de reestruturação da agência a regulação também do transporte ferroviário. Então, fica o convite para quem tiver interesse e abro, colegas, para assuntos gerais. Alguma manifestação, convite? Vamos ter sessão administrativa? Não, presidente. Conselheiro, até às 4, porque nós temos uma pauta com o Ministério Público lá no Ministério Público. Então deixamos, né, presidente? Tá bem, deixamos. Eu só pergunto uma coisa, então, só para não vamos anotação minha... esquecer de assinar, né, conselheiros, ali, só de assinar os documentos. Para anotação minha, conselheira Luciana, as suas férias estão previstas para quando? Que eu quero marcar. Bem lembrado, porque eu não tinha trazido isto para o período do dia 19 de agosto a 6 de setembro. 19 de 8 a 6 de 9. Isso. O conselheiro Porsche é de 22 de 7 a 5 de 8, conselheiro Porsche? Isso, correto. Eu já ia fazer esse comunicado também. A partir do dia 22 até o dia 5 eu estarei em férias. Certo. E o conselheiro Petersen prevê algumas férias? Não, porque eu estou marcando para que não coincida um pedido que eu possa fazer, conselheira. Muito obrigado. Tá, obrigada. O conselheiro Marcelo não tem direito a férias ainda, né? Não, vai trabalhar de sol a sol. Eu tô com notificação do RHE já que eu preciso tirar férias até o final do ano agora, porque senão vai passar do prazo. Então, preciso agendar, conselheiro Algir, mas ainda não tem nada programado, eu aviso. Tá bem. Tá certo. Bem, obrigado, colegas, então nós vamos dar por encerrada essa sessão. Agradeço muito a
a presença de todos os colegas também que estão presentes nessa sessão, interessados, partes, e voltaremos ao mesmo local na próxima terça-feira. Obrigado, Um abraço presidente. a todos e todas.